Shalom, queridos. Estou aqui para falar sobre a unção, sobre a presença de Deus, sobre ser ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 10, narra uma história maravilhosa de unção, onde o profeta Samuel unge um novo rei para Israel. E nessa história, a gente vê algumas características da unção, da vontade de Deus, do favor, da graça do Senhor mediante a um homem que recebe uma unção. E essa unção foi liberada pelo profeta Samuel na vida de Saul. E o que é que acontece depois que ele recebe essa unção? Existem alguns benefícios, características peculiares da unção quando nós carregamos ela. O que é que acontece? Quando ele é ungido, imediatamente ele encontra a jumenta do seu pai, porque ele estava procurando fazia tempo e não tinha êxito. Seus empregados estavam procurando e ninguém encontrava aquelas jumentas. E a primeira coisa que eu entendo aqui, nesse ambiente a qual ele foi ungido, depois que ele foi ungido, as Escrituras diz que as jumentas aparecem. E isso eu entendo que o homem e a mulher que é ungida do Espírito Santo, que se tornou ungida, um profeta ungiu, repartiu a unção, orou, impôs as mãos sobre ela, e a pessoa ali agora de fato e de verdade carrega uma unção, ela começa a encontrar as coisas que foram perdidas. Uau! É maravilha! Coisas que estavam perdidas, que não encontravam, que estava há muito tempo, talvez trazendo preocupações, talvez algo que se perdeu durante a jornada, seja física, sentimental, espiritual ou financeira. Então, foi encontrada por meio da unção. A unção traz as coisas que perdemos durante nossa jornada. E coisas que são importantes, e também coisas pequenas, que muitas vezes nós pensamos que as coisas importantes estão nas grandes coisas. Não, Deus ele ama coisas pequenas para manifestar a grandeza dele. Talvez aquilo que era tão pequeno que você entendeu que não tinha tanto valor na tua jornada, ali de fato é o que Deus quer para a tua vida. E ali ele conquista, ele acha aquilo que estava perdido. É a primeira coisa que eu quero te falar, característica peculiar da unção, é fazer com que a gente encontre coisas que perdemos durante a nossa jornada. Rapidamente ele encontrou depois que ele recebeu a unção. Amém? Então te prepara, você que tem buscado ser ungido do Senhor, ungida do Senhor, que tem orado por isso, pagado um preço por isso, que tem sede e fome de buscar o Senhor e se tornar uma ungida de Deus, um ungido do Senhor, você vai encontrar coisas que você perdeu durante a jornada e que Deus quer que você encontre. Segunda coisa que eu quero relatar para você, no meio da jornada encontramos favor e suprimento. Isso é muito maravilhoso. Diz que ele encontra homens que tinham pães, e ali os homens ofereceram pães para ele. Não foi ele que pediu. Quando nós carregamos a unção, a unção nos favorece. A unção nos respalda. E ali encontramos graça e favor diante das pessoas, diante de situações. E naquele momento, durante a jornada dele, ele recebe pães das pessoas. As pessoas encontram graça, encontram favor a ponto de doar, de partilhar aquilo que ela tinha. E ali é isso que eu entendo, ele recebe com muita alegria aquele pão. E é isso que eu entendo também, que é algo peculiar da unção, é algo genuíno, é a gente encontrar favor e graça diante das pessoas, diante de situações, de lugares, de momentos que nós
vivenciamos durante o dia a dia, durante a nossa jornada. Então, se você está buscando a unção, você também vai encontrar favor e graça diante das pessoas, de situações, diante de decisões, diante da sua vivência aqui na Terra. Terceira coisa que eu quero relatar com você nesse texto é que a frequência espiritual dele mudou. Houve uma mudança de autoridade, de postura, dons foram manifestos em sua vida. Ele caminhou em uma frequência muito maior, o Espírito de Deus se apoderou dele de uma forma muito maravilhosa. Diz que os profetas iam descendo do monte e ali ele se junta, ele se conecta naquele ambiente profético, naquele manto profético, e ele começa agora a profetizar como os profetas. Ele começa a estar naquela frequência, naquele ambiente ali, naquela unção profética. O espírito de profecia começou a tocar a sua vida e ele começa a profetizar. Diz que o Espírito de Deus se apoderou dele e lhe transformou em um novo homem. Uau, isso é muito maravilhoso. Orecambaracharabaka. Em um novo homem, esse é o nosso maior desejo. É uma da maior função do Espírito Santo, é nos tornar uma melhor pessoa, um novo homem, um novo e um melhor pai, esposo, amigo, pastor, profeta, ser humano, para nós mesmos. Ela não só capacita, ela nos transforma em uma nova pessoa. É uma realidade, por isso que eu entendo que a unção, ela transforma o caráter também. Não é só uma performance ministerial, não é só uma performance espiritual, mas o nosso caráter, nossa vida, o nosso testemunho. Foi para isso que ele veio, para nos fazer testemunho aqui na terra de Cristo Jesus. E a quarta coisa que eu entendo nesse texto é que no final ele diz, e o Senhor mudou o coração dele, transformou o coração dele. Uau! Um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne. Que andar debaixo da unção é andar debaixo de sensibilidade, de compaixão, de amor, é ter um coração que sensibilize, né, pela a situação das pessoas, pelo estado das pessoas. E isso fala de compaixão, fala de amor. Jesus, em várias vezes, Jesus nas Escrituras diz que o poder para curar estava com Jesus. Então esse poder se manifesta por meio de compaixão. Também Jesus diz, vendo a multidão, teve compaixão delas. E aí em várias situações, vê que a compaixão está carregada ao poder para curar, ao dom de cura. Então por isso que o Senhor muda o coração das pessoas, transforma o coração. E é isso que eu entendo através desse texto. E também para se tornar rei de um povo, também tem que ter compaixão, tem que ter coração para poder governar. E é isso, queridos. Se você anda em busca da unção, anda em busca de ser ungido, deixe com que essa unção te transforme, teu caráter, tua vida, teu jeito. Muitas pessoas falam, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Através dessa vida do reino, dessa busca da unção, nós entendemos que ele transforma tudo em nós. E continua transformando diariamente, é cada dia uma experiência com ele transformadora. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê discernimento, paixão, compaixão, vontade, desejo, para que você continue nessa jornada de se tornar, né, um filho ungido de Deus, ungido dos céus, aqui na terra, para ajudar o máximo de pessoas possível. Que o Senhor te abençoe. Se você gosta desse conteúdo, se você deseja mais desse conteúdo, então compartilha, deixa teu comentário, deixa teu like aí, nos ajude cada vez mais a compartilhar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Shalom.